Alô, bom dia. Hoje, 1º de agosto, primeiro dia de um mês de 31, quinta-feira. Aí, atribulado, atribulado com os acontecimentos do mundo, certo? Mas deixa eu fazer uma correção aqui. Primeiro, ontem falei eu, assim, meio confuso e tentando pensar, e o raciocínio fraco, certo? Querendo falar da Idade Média, e disse que a Idade Média teria... eu tinha ouvido que a Idade Média teria durado 10 séculos, 1000 anos, e eu fiquei assim achando, assim, estupendo demais, né, essa duração, esse tempo aí, certo? E achei talvez que fosse ali 500 anos só, 5 séculos, entendeu? E atribuir o início ao primeiro século da era cristã, certo, ali, e na verdade estava tudo errado, tá certo? Eu estou vendo aqui na internet que a Idade Média é o período histórico que se estende do século V ao século XV, certo? E mais aqui embaixo diz que o período da história localizado entre 476, 476 e 1458, 1453, digo melhor, justamente o período que se chama de Idade Média, certo? 476, 476, salvo engano, é o fim do Império Romano Ocidental, certo? Quando Odoacro, certo, entra em Roma, certo, e senta a bunda suja dele no trono lá dos imperadores romanos, também de bunda suja, certo? E 453 foi quando os otomanos invadiram Constantinopla, certo? Os otomanos, eles eram muçulmanos, certo? Eles invadiram Constantinopla, né, e botaram fim no Império Romano Oriental, certo? Que vinha durando ali para aquelas bandas ali, tá certo? E vem vendo aí, comparando de 15 do século V ao XV, certo? Tem aí realmente 10 séculos são 1000 anos, e portanto vamos concluir que a Idade Média durou exatamente 1000 anos. Passo por aí, corrijo e vou adiante. Falei também querendo falar assim, sabe, dessa questão do Império Romano, de imperialismo, de cosmopolitismo, entendendo que hoje a gente vive período de cosmopolitismo, essa confusão que tem hoje aqui na América do Sul, patrocinada pelos Estados Unidos, porque no fundo e ao cabo, sabe, tudo isso aí é coisa dos estadunidenses, inclusive ali a morte daquela liderança do Hamas, certo, lá em Teherã, entendeu? Os caras estavam lá, o Alckmin estava lá, ali, sabe, para recepcionar o novo presidente eleito do Irã. E ali, sabe, a força secreta, como é que chama a força secreta israelense? Não é Kassab, bicho, que Kassab? É Mossad, rapaz, o Mossad, certo? Localizou. Primeiro fizeram ali, sabe, uma chamada de zap, né, para a liderança do Hamas, certo? E ali, sabe, colocaram a localização dele num dispositivo, entendeu? Aí quando descobriram que ele estava lá em Teherã para um evento aí, para esse evento que eu falei, aí, sabe, de formalização, não é formalização, certo? De homenagem, também não é homenagem, de posse do novo presidente do Irã, certo? Os caras descobriram que ele estava por lá, sabe, numa residência ou qualquer coisa assim, sabe? E aí fizeram um ataque, vai ver que é através de drone ou qualquer coisa assim, certo? Um ataque a míssil, entendeu? E ali morreram várias pessoas, inclusive essa liderança do Hamas. O Netanyahu esteve recentemente nos Estados Unidos, foi recepcionado no Congresso estadunidense por republicanos e democratas, e me parece que ele saiu de lá, dizem, né, com uma carta branca, sabe, para baixar o inferno na terra ali na zona da Palestina, tá certo? E o cara quer, talvez não queira, porque ele sabe que quem tem cu tem medo, sabe? Tem todo mundo aí, o Irã tem bomba atômica, eles têm bomba atômica, os sionistas de Israel têm bomba atômica também, e eles estão aí, sabe, com a costa quente dos Estados Unidos que dá também costa quente para Corina, certo? Para Maria Corina Machado, rapaz, uma ultradireitista ali na Venezuela, certo? Essa mulher é a representante dos estadunidenses ali na Venezuela, tá certo? Da força de extrema-direita, certo? Que serve hoje essa força política, essa ideologia política aos interesses
capitalistas, imperialistas dos estadunidenses, entendeu? A Maria Corina Machado, é essa figura aí. E essa mulher tá tirando o sossego ali dos venezuelanos, sabe? Sacrificando, bicho, chega a milhões de pessoas, como é que pode, sabe? Só quem não tem, assim, uma visão reta, assim, completa não, assim, mais alargada da história, não compreende, sabe, o que está acontecendo hoje no mundo, tá certo? Pois bem, no mundo, sabe, também havia ali um povo, sabe, um povo que vinha, e esse povo era os hunos, sabe, e esse povo aí, sabe, eu falei do Átila, sabe, e cheguei também a mencionar que ali, talvez os hunos estivessem ali pela Europa Central, e eu acertei, tá certo? Eu acertei. Era um povo nômades, aqui diz assim, os hunos foram uma antiga confederação euroasiática de nômades, ou seminômades equestres. Aí, confederação, aí várias etnias reunidas, certo? E os caras eram guerreiros de cavalo, andava a cavalo, certo? Andava a cavalo. E me parece que eles já dominavam aquele suporte que coloca o pé. Como é que chama aquela coisa que no cavalo o cavaleiro apoia, mete o pé dentro? Não vou lembrar agora, certo? Mas me parece que eles já dominavam, né, esse equipamento aí, tá certo? Algumas dessas tribos moveram-se para a Europa no século IV, provavelmente devido às mudanças climáticas. E vai por aí falando, certo? Movendo com suas famílias e grandes rebanhos de animais domesticados e cavalos, eles migraram em busca de novos pastos para se estabelecerem, né? Os cavalos comiam muito capim, certo? Porra, mestre. Encontrando terras a seu gosto, os hunos estabeleceram-se nas planícies húngaras. E aí é que vem aí a ideia, sabe, que eu deveria ter lido já isso aí, esse texto, ou li em algum lugar, ou vi, não, acho que não foi no filme que eu vi, não. Aquele filme com Gerard Butler, certo? Átila, né? E eu falando do Átila, para mim a eminência mais importante, a eminência que se destaca, certo? A eminência quer exatamente dizer isso, certo? Aquele que aparece mais, foi o Écio, certo? Que foi um general ali, quando o Império Romano já estava enfraquecido ali por volta do 476, eu acho, né? Quando vai acabar a Idade Antiga e vai começar a Idade Média, tá certo? E o Écio estava por lá e foi o Écio que tramou a morte de Átila, certo? Eu acho que envenenado. Mas era isso que eu queria falar, eu só estava com essa dúvida de que talvez tivesse dado a informação assim pouco precisa, mas o fato é que eu sou um caboclo falador e um caboclo ledor. Um caboclo que lê muito, lê com o rabo do olho, assim, sabe, muito rápido, entendeu? Aí meio que, sabe, aí como portador de TDAH, eu sempre me acho, sabe, como portador de TDAH, assim, meio destrambelhado, entendeu? Porra, é foda. E li assim e vi, sabe, que talvez ali o Átila, sabe, tivesse passado ali pela Hungria, ali pela onde é hoje a atual Hungria moderna, certo? É isso aí. Mas eu queria mesmo para falar dessas coisas aí, para falar de Maria Corina Machado, bicho. E eu tô olhando aqui no rabo do olho ali, eu nem vi como é que estava centralizado ali o dispositivo do Smart, entendeu? O microfone tá aqui, não sei para quê, entendeu? Mas tudo bem. Mas o fato é que eu já falei dos hunos, falei da Idade Média, e vou tirando esse papel daqui para não atrapalhar. Mas o fato é que eu falei também, aí eu assisti hoje, eu fiz a formação jornalística, certo, no 247, e assim, essa coisa que vem, eu quero falar ali da origem das espécies, quero chamar Darwin para uma conversa, tá certo? Mas o fato é o seguinte, que hoje, a efeméride de hoje, hoje, 1º de agosto de 24, certo? A data, o dia, lembra, aí eu acho que foi em 1914, certo? Quando o Império Alemão declarou guerra ao Império Russo, tá certo? Eu vou repetir, certo? Em 1º de agosto de 1914, certo? O Império Alemão declarou guerra ao Império Russo, começando ali a Primeira Guerra Mundial. Hoje as manchetes estão achando, sabe, as manchetes dos jornais estão achando que o Netanyahu está com o diabo no couro e ele vai, sabe, tocar fogo do mundo, vai fazer o inferno baixar na terra, ali na Palestina, e vai fazer o inferno baixar sobre a terra mesmo, começando a Terceira Guerra Mundial, tá certo? Os sionistas israelitas têm bomba atômica, certo? E eles não estão com medo de ninguém. Fizeram um ataque ao Líbano ali, sabe? Mataram agora uma liderança do Hamas lá no território do Irã, sabe? Não respeitam ninguém, não respeitam soberania de ninguém, tá certo? Eles não estão respeitando ali, rapaz, ali o pessoal, ali os árabes palestinos ali, sabe? Ali em Gaza, entendeu? E, enfim.
Enfim, e aí o que é que acontece? A manchete que eu estou lendo aqui, sabe, é que hoje, a efeméride de hoje é a declaração de guerra pelo Império Alemão, na época, certo, ao Império Russo. Porrada entre alemães e russos, certo? Então vejam que ali, pelo lado direito, tinha porrada entre alemães e russos, e pelo meu lado esquerdo aqui tinha porrada entre franceses e ingleses, tá certo? Esse pessoal nunca se entendeu. E no meio deles, correndo aí para cima e para baixo, sabe, havia os hunos, aí, sabe, aí meio doidos, aí, etc e tal. Mas o fato é que hoje, a notícia de geopolítica, certo, é que o mundo está ameaçado de guerra, bicho, tá certo? Está ameaçado de guerra, rapaz, o capitalismo está danado, sabe, está danado, entendeu? Enquanto os chineses aí querem promover aí um tempo de paz, é um tempo de serenidade, sabe, através do comércio, fazendo o comércio, certo? Aí os imperialistas acham aí, sabe, que é mais fácil, sabe, correr atrás da riqueza já pronta aí, sabe, dos excedentes já produzidos e meter a mão, como faziam os romanos lá no tempo dos hunos. Aqui está dizendo que os hunos, na verdade, eles avançaram na direção do Império Romano, não tanto por questões aí de pagarem tributos, certo? Mas o fato é que em 476, mais ou menos, ou um pouco antes, eles se estabeleceram ali nas terras da Hungria hoje, certo? Ali perto ali da Península Itálica, entendeu? E foi talvez ali quando aparece Átila, certo? E os romanos cruzaram, sabe, para cima, né, dos hunos aí, queriam cobrar tributos, aquela coisa toda, entendeu? E os hunos não se submeteram a isso, sabe? O Átila não se submeteu. O Átila, inclusive, conheceu as cortes romanas, esteve em Roma, certo? E eu só sei que ele terminou sendo assassinado, certo? Mas assim, tudo isso me serve para dizer o que, essa coisa aí? Foi esse insight que teve, sabe, o Charles Darwin, certo? Quando escreveu o livro A Origem das Espécies. Eu pedi aqui, sabe, para ver o título original da obra dele, publicada em 1959. Foi isso mesmo, foi? O Darwin é do século XX? Não, não é do século XX, é. Quando foi? É 1859, certo? Ele é do século XIX, certo? A obra dele é cadê? Vamos ver aqui. Tá aqui, 1859, certo? O título é a Origem das Espécies pela seleção natural, tá certo? A origem das espécies pela seleção natural ou preservação. Aqui não vai dar para ler. Deixa eu ver aqui um outro. Eu estou aqui usando a vista assim. Então, a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Eu acho que é assim, sabe? Eu já vi em algum lugar que, ao invés de luta pela vida, tem a luta na selva, tá certo? Struggle in the jungle, certo? E aqui está colocado struggle for life, a luta pela vida, tá certo? Todo mundo lutando pela vida, sabe? Foi o que moveu aí um processo de seleção natural, certo? Os que conseguiram escapar, sabe, aí se deram bem, tá certo? E aí prevaleceram, certo? E foram favorecidos, tá certo? Mas o fato é que a origem das espécies vivas, né, desses que lutavam pela vida, segundo o Darwin, certo? Foi aí de porrada, foi de luta, sabe? Foi de um comendo o outro, tá certo? E hoje o que é que nós vemos, tá certo? O que nós vemos, tá certo? Nós temos aí a espécie humana. Dentro das muitas espécies vivas, de seres vivos, temos a espécie humana, tá certo? Espécie humana, sabe, que se come, tá certo? Que se mata, que mata a si própria. Hoje a ameaça que tem aí, sabe, na Palestina, através, né, do Netanyahu, do sionista Netanyahu, certo? É tocar fogo no mundo, bicho. Ele quer limpar ali, sabe, aquela parte ali do mar Mediterrâneo, onde está ali a faixa de Gaza. Ele quer expandir, rapaz, o território de Israel, sabe, na direção do território todo da faixa de Gaza, tá certo? Na verdade é isso que ele quer. Ele chegou a dizer, eu não sei se foi na ONU, sabe, que depois aí, sabe, de um certo tempo agora, se ia verificar aí, sabe, depois daquela fala dele, sabe, que o mapa do Oriente Médio, sabe, iria mudar, tá certo? E o que acontece? Esse cara, hoje fiz um post no Twitter, certo? Eu poderia até ver no X,
onde eu digo assim, que ele é pau-mandado, certo? Ele é pau-mandado, é assim, tem uma guerra proxy, né, uma guerra por procuração. Ele está fazendo uma guerra por procuração dos estadunidenses, sabe, ali na região ali de Gaza, sabe? Porque o que está em jogo ali, os interesses que estão em jogo, são interesses econômicos, interesses financeiros, sabe? É essa coisa aí trazendo Darwin de novo para a dança, sabe? É essa coisa de luta pela vida, sabe? E o ser humano não tem a menor ética, a menor moral, sabe, em matar seu semelhante, tá certo? Nós somos hoje 8 bilhões. Há quem diga que é gente demais no planeta, certo? Porra. Aí o que que acontece? É preciso fazer aí, sabe, uma exterminação de pelo menos 2/3, certo? De 8 milhões deixar 2 bilhões, de 8 bilhões deixar 2, tá bom demais. Acham até que ficar na casa de bilhões. Eu acho que tem gente que pensa assim, sabe? É muita gente ainda, entendeu? Mas o fato é que realmente, aí, sabe, depois do Neolítico, sabe, aí houve quem se apropriasse dos excedentes, né, para garantir essa coisa que está na obra do Darwin, né, dessa luta pela vida, tá certo? Todo mundo aí, sabe, se defendendo, sabe? A espécie humana aí dentro de si mesma, sabe? Aí, sabe, eliminando, sabe, o outro aí, sabe? E acumulando e olhando para frente e pensando em si, tá certo? E é dessa forma que a gente vê aí essa coisa, sabe? Esse assassinato daquela liderança do Hamas lá em Teherã. O Ayatollah Khamenei já disse, olha, vai ter vingança, tá certo? Não vai ficar barato. Agora eu não sei como é que eles vão fazer, certo? Sinceramente eu não sei. Porque o que está em questão hoje são ogivas nucleares, certo? Quem tem ogivas nucleares? Israel tem, tá certo? Me parece que tem 200, não sei se são 200 ogivas, 200 é muito pouco, eu acho que são poucas, né, ogivas nucleares, 200. Mas é o bastante aí, eu acho que para, sabe, estrondar o mundo várias vezes, o planeta várias vezes. E a questão é essa, os iranianos também já devem ter ogivas nucleares, embora haja aí, sabe, um controle muito grande para que eles não tivessem ogivas nucleares, tá certo? Mas o fato é que se esses caras resolverem aí, sabe, fazer um combate aí de ogivas nucleares, sabe, nós estamos fumados, tá certo? Então, assim, hoje, a efeméride hoje, eu trago Darwin, né, para nos ajudar a pensar essa coisa aí, sabe? É assim, nós vivemos aí um tempo de cosmopolitismo, de fronteiras abertas, tá certo? Onde o capitalismo aí, sabe, vai aí se aproveitando, feito água, né, descendo aí pelos meandros, sabe, e alagando tudo em seu favor, entendeu? E por onde ela alaga significa, na visão, sabe, êxito, a água significa o êxito da sua natureza, certo? E eles vão descendo aí na direção do oceano, sabe, e vão se dando bem, tá certo? E quem estiver no meio vai se afogando, tá certo? E é assim, sabe, o ser humano, aí, sabe, sempre, de quando começou ali na família, sabe, ali no grupo familiar, sabe, e no clã, né, naquele conjunto de famílias, sabe, e depois ali no conjunto de clãs, né, que foi a polis, entendeu, dos gregos, certo? Hoje o mundo imperialista, sabe, aí, sabe, a elite que governa o mundo imperialista, os imperialistas do mundo, certo? Eles estão preocupados aí, sabe, com a própria vida, certo? Com a luta em defesa da própria vida, tá certo? E é por isso que o Darwin, né, é sempre bem-vindo aí para chamar a atenção da gente, né, para falar aí, sabe, de como foi que a nossa espécie teve origem, né? E segundo ele foi através da luta, certo? Pela seleção natural, tá certo? Hoje o que se faz ali na Palestina, sabe, essa eugenia ou essa limpeza étnica, certo? É uma forma de seleção natural, entre aspas, tá certo? Porque não é natural, entendeu? Essa seleção. Quer dizer, sendo, né, que seja, o pouco importa a tecnologia que se use, tá certo? No mundo animal, a tecnologia são os dentes e garras, certo? No mundo dos humanos são as máquinas de guerra, certo? Inclusive as ogivas nucleares e aquele míssil que matou a liderança do Hamas, tá certo? É isso que se tem. Eu já estou aí com 19 minutos, tá certo? Tá bom demais. Aí vou agora dar um pulo aqui, sabe, para ver a questão lá na Venezuela, tá certo? O Maduro está sob pressão, né? E
O Elon Musk não tem o que fazer, sabe? Usa o X, né, para fazer, sabe, a parte comunicacional, para fazer aí a opinião pública mundial, sabe? A dinamitar, a satanizar o Maduro, tá certo? Tem um cara no YouTube aí, sabe, que eu assisto, sabe? Mas eu tô assim meio já bronqueado com o cara, sabe? Que ele odeia Maduro, vê se pode, né? Odeia Maduro, e odiar Maduro significa, assim, sabe, ignorar que o que se trata ali, o ser humano Maduro, na verdade é um agente, tá certo? Por trás dele tem uma entidade maior. Aí é essa coisa aí, assim, mais refinada, mais filtrada, mais abstrata, tá certo? O Maduro, como falou o Lula, é uma ideia. Ver se pode, tá certo? Mas no fundo é isso, certo? É uma liderança. Tá certo? É a liderança que os venezuelanos têm no momento para fazer enfrentamento ao imperialismo. A questão era de saber se era preciso enfrentar o imperialismo, tá certo? Eu estou fazendo umas leituras do Marx aqui, gravando uns vídeos, né, sobre o livro 1 do Capital, certo? E o que se vê, eu estou lendo a apresentação feita pelo Jacob Goronder. Porra, e rapaz, é ralado ver, sabe, ali, sabe, o que foi a vida do Marx, sabe? O cara poderia ter se dedicado a outras coisas, o próprio Engels, sabe, poderia ter seguido a vida que o pai dele traçou para ele, sabe, de industrial, sabe? E quem sabe poderia ter oferecido um emprego por Marx, sabe, de CEO, sabe, da empresa deles lá, de produção de tecidos, vai ver, sabe, lá na Inglaterra, ou sei lá onde, entendeu? Mas o Marx resolveu pensar, ver se pode, sabe? Fazer o que fizeram os filósofos antigos, na antiga Grécia, sabe? Ali, alinhar, se aninhar e se aliar a uma determinada corrente de pensamento e defender essas ideias, desbordando ali, sabe, no maluco Sócrates, certo? Que foi assassinado pelo governo ateniense, entendeu? Que preferiu se livrar dele, e ele, otário, sabe, se submeteu a ser assassinado, mas por causa da crença dele, bicho, o cara acreditava em alma, em corpo e alma, corpo separado de alma, alma separada de corpo, tá certo? E que ali, sabe, o corpo sendo ali tomado dele, sabe, a alma dele iria, sabe, para a redenção, sabe, de si próprio, entendeu? Para a salvação, como se queira dizer, o que é a felicidade, sabe? Ele iria para o mundo das ideias, tá certo? E rejeitou, rapaz, quando o pessoal chegando, bora, já está ali o cavalo ali fora, sabe? Não vamos sair daqui, vamos arrebentar essas grades aí, nós vamos sair correndo. Tu vais para algum lugar aí, para alguma ilha, qualquer coisa assim, entendeu? E o Sócrates diz, negativo, rapaz, vocês não me conhecem, o que é isso, rapaz? Vocês estão querendo o quê? Vocês querem desgraçar a minha biografia? Foi assim. E Yeshua foi a mesma coisa, certo? Yeshua, sabe? Yeshua aqui foi ali, ele próprio se admitia como sendo um Messias, sabe? Não quis fazer cara dura, sabe? Cara feia para os romanos, sabe? Quem fazia cara feia para os romanos era Barrabás, sabe? E não quis sair, e Yeshua não quis sair para porrada, sabe? E se submeteu, rapaz, aos Netanyahus da vida lá no tempo dele, sabe? Se deixou assassinar por Netanyahus, sabe? Os caras que estavam lá com as vestes de sacerdotes, de saduceus e fariseus, entendeu? É hoje a veste que tem ali, sabe? O Netanyahu ali na condição de primeiro-ministro, sabe? Ali do Estado de Israel, entendeu? E Yeshua se deixou assassinar, certo? Como esse cara aí do Hamas também deu moleza, bicho. Sabe, essa liderança, eu acho que era a liderança maior do Hamas, se deixou assassinar pelo Mossad, entendeu? Pelo Netanyahu, sabe? E aí, por aí se vai, sabe? Então, aí, também eu poderia estar calado, sabe? Poderia estar calado e não estar falando nada, sabe? Mas estou eu aqui, sabe? Tagarelando, sabe? Querendo ser caboclo falador e dando bom dia a cavalo. Mas acontece que é isso. E o Maduro, então, sabe? O Maduro não é o Gustavo Conde, é o cara que eu queria falar, o youtuber, sabe? Ele não compreende, sabe? Que o Maduro não é Maduro, sabe? Aquela coisa que falava Hegel, sabe? Entendeu? Ou que falava até o próprio Schopenhauer, sabe? O Schopenhauer falava dessa coisa aí, sabe?
dessa natureza humana que nós temos, que não é nossa, sabe? É a natureza do mundo, é a natureza cósmica, essa coisa superior que o próprio Marx embala junto aí na esteira de Hegel, sabe? Hegel, quando fala de espírito, o espírito como sendo essa capacidade humana, sabe, superior de pensar as coisas, sabe, de fazer abstrações de alto nível, entendeu? O Marx embalou nessa aí, falava de fetiche, falava de, repetia palavras como fantasmagorias, essas coisas assim, essas coisas metafóricas, digamos, porque no fundo a gente não se liberta do plano da matéria, tá certo? Nós somos energias presas no plano da matéria. Aí, copiando aí um pouco, eu preciso ler o Marcelo Gleiser, certo? Mas no fundo é isso, bicho, sabe? É isso, é disso que se trata. Então o Maduro, viu, Conde? Não é, bicho, aquele cara lá bigodudo ali, sabe? Bigodudão ali, sabe? Que desliza e fala, sabe? Coisas que aí, sabe? Que é obrigado a falar, inclusive. O caboclo é um caboclo grandalhão, sabe? Entendeu? E ele precisa reagir. Aí os caras da extrema-direita venezuelana não são de brincadeira, sabe? Os caras usam armas de fogo, atiram com fuzis, entendeu? Porra, bicho, usam pistolas automáticas, entendeu? E estão ali para matar, sabe? Estão ali para matar. Eu acho até que o próprio Hugo Chávez, sabe? Acho que ele foi assassinado, aquele cara, entendeu? Eu acho que ele foi assassinado. Mas o fato é esse, sabe? O fato é esse. O que está acontecendo ali, Maduro sob pressão, e hoje ali, Venezuela, usina de fake news, sabe? Ali, pelas mentiras, pelas... ali, sabe, pela colaboração que dá hoje um cara que resolveu comprar uma rede, uma plataforma, sabe, de comunicação, sabe, cibernética, entendeu? E está usando hoje essa plataforma para fazer aí a opinião pública mundial, entendeu? Que eu estou falando do Elon Musk, sabe? É fogo, bicho, sabe? É fogo viver sob essa pressão. E tudo por quê? Porque o pessoal tem cu. E quem tem cu tem medo. Medo de morrer de fome, tá certo? Tá certo? Esse Elon Musk é um, rapaz, sabe? Tem uma riqueza aí, sabe, desproporcional. Aquele cara da Microsoft é outra, o tal de George Soros é outro, o Bezos. Acho que é Bezos, o dono da Amazon é outro, sabe? O cara aqui, dono da Riachuelo, que fez os uniformes escrotos aí, sabe? Que foi um bolsonarista. Enfim, esse pessoal que... O Barroso, rapaz, não posso deixar de falar do Barroso quando são 27 minutos, sabe? Esse cara é um ministro, sabe? Um cara que foi advogado como eu, sabe? E por estar mais perto ali dos centros, dos centros de poder, por ser ali, sabe, paulistano, não sei se ele é paulistano, mas estava perto ali do escritório da Globo, bicho, foi advogado da Globo, certo? E conseguiu ser ministro ali, sabe, ministro do STF por nomeação de presidente. Acho que foi a Dilma que nomeou o cara, sabe? Eu acho que foi, não sei, sabe, ministro, sabe? E esse cara aí, sabe, é um liberalzão, entendeu? Porra, eu acho que eu vou chamar em homenagem ao Barroso esse meu vídeo, de perder o mané, sabe? Em homenagem a ele, sabe? Porque eu acho, sabe, que não que ele tenha perdido ou ganhado alguma coisa. Quem perdeu, na verdade, foi esse mané aqui, sabe? E todos os manés parecidos comigo. O mané Marx, sabe? Marx perdeu, sabe? Perdeu, mané, entendeu? Então, em homenagem a Marx como sendo um cara que perdeu, sabe? Porque escolheu essa vida, poderia, sabe? Ter escolhido outra, sabe, mas preferiu, sabe, escolher essa vida aí, sabe, de pensamento, de criações, de mitologias, certo? De criação de fantasmas, de fantasmagorias, como eu estou fazendo aqui, produzindo esses meus pensamentos aí abstratos e falando aí, sabe, olhando aqui para o meu notebook, tá certo? E lembrando aqui de Darwin, sabe? E lembrando de Átila e do Écio, não sei mais o que, entendeu? Eu estou produzindo fantasmagorias, sabe? E querendo meter essas fantasmagorias na cabeça de pessoas. E pedir para essas pessoas modificarem, sabe? Não quererem, bicho, ficar rico, sabe? De terem o bastante aí para ter comida mais tarde, como eu acho que eu vou ter, tá certo? Eu tenho que pegar o meu celular e ligar para uma senhora ali que faz comida e comprar um PF. Só que eu tenho que passar lá, sabe? Que ela só faz a comida, tem que pegar a comida lá, que ela não entrega em domicílio. É uma empreendedora, entre aspas, certo? Pequena, inclusive ela é evangélica, certo? Mas ali, sabe, e se contentar com isso, eu não estou dizendo, sabe, que devamos ser assim, sabe, cínicos, sabe, ali, como aquele cara ali, sabe, lá do tempo de Alexandre, aquele filósofo cínico, entendeu? Cujo nome agora dele não vem, mas não importa, sabe, que vivia numa barrica, sabe, num tambor, num camburão, sei lá como é que a gente pode chamar, entendeu?
Ninguém é obrigado a viver assim essa vida escrota, tá certo? E Yeshua não foi obrigado a viver aquela vida escrota, ele só tinha aquela roupa, aquele roupão que ele usava, sabe? Entendeu? A única vantagem daquele roupão era fazer ali a necessidade fisiológica, era se esconder atrás da pedra ali, sabe? Puxar o roupão para cima e não sei se usava alguma peça por baixo, sabe? E ali mesmo, ali fazer o serviço e ali, sabe? Fazer a higiene que podia ser feita, entendeu? E estava resolvido o problema, e para trás ficava o problema, certo? Mas é isso que eu queria falar, era isso, sabe? Eu gosto de falar dessas coisas assim, dessas coisas fora do padrão, meio assim, sabe? As metáforas, o mundo metafórico é legal, tá certo? E esse mundo das ilusões, né? Não das superstições, as superstições elas são negativas, eu acho, sabe? Mas esse mundo assim, esse mundo da liberdade, eu acho que o mundo dos loucos também não é bem, porque os loucos não têm consciência, certo? Eles saem da realidade, certo? Nós precisamos viver na realidade, precisamos ser realistas, certo? E eu estava até pensando alguma coisa a respeito de realismo puro, certo? E assim levar e deixar conduzir, tá certo? E no caso do Barroso, o que eu queria finalizar era isso, sabe? Que esse cara aí, sabe, é um liberal, é um jurista, eu acho que ele tem livros escritos, é professor, e eu posso dizer que ele é jurista, tá certo? Mas é um jurista liberal, sabe, higienizado, assim, sabe, que não pensa em desordens, não pensa em, sabe, fraturas, entendeu? Ele não pensa, ele pensa ali, sabe, em colocar o pessoal da equipe dele ali, de técnicos, ali do seu gabinete, sabe, para produzir as teses que ele precisa, tá certo? E se livrar de algumas e executar outras, essa coisa toda, sabe? E hoje ele está fazendo aí uns ataques em defesa da Lava Jato, sabe, que não procede, tá certo? Ele quer combater a corrupção, entendeu? Ali, sabe? Mas a corrupção é com títulos, né? Com títulos lavajatistas, e não dá certo, tá certo? Então é assim, falei demais, eu acho que falei assim coisas que me agradaram, para mim pelo menos agradaram. Eu vou chamar esse vídeo de Perder o Mané em homenagem ao Barroso e a todos os manés como eu, sabe, que perdemos aí, sabe, e continuamos perdendo porque não somos lavajatistas, porque não somos liberais, tá certo? Porque não somos aí, sabe, extrema-direitistas, porque não somos aí, sabe, não queremos teocracia aqui para o nosso país, sabe, que estamos libertos aí sabe, desses fantasmas aí da escuridão, sabe, que nos assustam e nos intimidam e nos faz acovardados, tá certo? Meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo e eu dei. Bom dia.